Começamos mais um Money Talks, dessa vez com a apresentação da nossa primeira mentoria ESG, e como não poderia deixar de ser, vamos conversar com o nosso amigo Paulo Dallamara Macedo, um investidor sustentável e um atento analista das questões sociais, ambientais e de governança corporativa. O Paulo, pessoa muito simpática, todas as minhas entrevistas com ele dão muito resultado, dão muita audiência, e o Paulo é um observador atento de tudo que acontece nesse campo, inclusive eu arrisco dizer que sempre está mais adiantado do que a maioria das pessoas, sempre nos dá insights aí do que está acontecendo, do que pode acontecer. Paulo, eu tenho observado nos últimos tempos que o público interessado em ESG está ainda um pouco perdido, ainda não consegue entender esse conceito novo. E as questões ambientais, sociais e de governança, elas estão alicerçadas em 4 pilares que ainda não estão muito visíveis para as pessoas. As pessoas não têm aquela visão triple bottom line ainda. Mas é preciso, digamos assim, cavar um pouco mais para transmitir esses conceitos. Eu queria que você falasse dos conceitos políticos, econômicos, sociais e, por último, mas não menos importante, a questão ética envolvendo o conceito ESG. E também queria que você abordasse comigo outras questões. Quer dizer, hoje nós já temos na questão ambiental e na questão social, e aí isso também passa pela questão ética e de governança, nós temos aí riscos no horizonte que as pessoas ainda não perceberam bem, né, Paulo? Por favor, mande ver. Obrigado, André. Sempre está um prazer estar falando aqui com o Money Talks. Eu converso muito também com o Aloysio, enfim, com a Cristiane. É sempre um prazer ter esse canal aqui qualificado. Bem, como você falou bem, né, as pessoas, talvez os investidores, e aí por uma questão de... é mais fácil simplificar, né, tudo na vida. O investidor também vive muito de simplificação, né, porque tem muita informação, ele quer simplificar, né. Então olha para o ESG como se fosse uma responsabilidade social corporativa. Não é isso, né. ESG é muito maior do que isso. E ESG está inserido dentro de um ambiente, vamos dizer assim, sociopolítico, cultural, que é muito maior do que a responsabilidade somente, vamos dizer assim, corporativa, aquela antiga responsabilidade corporativa. Então, você abordou aí 4 pilares, né, que é o que está se discutindo muito no ESG. Você tem o primeiro pilar para mostrar que ele é uma coisa muito mais ampla do que apenas a responsabilidade no negócio especificamente em si. É muito mais do que isso, né? Ele está sendo abordado, inclusive, com um viés até... vou falar aqui político, né? Você tem o meu primeiro pilar do ESG, que as pessoas têm que entender, é o pilar fundado que o ESG faz, ou pelo menos deve defender, que a empresa, enfim, o mercado esteja inserido dentro de um ambiente democrático, né? É muito difícil você ter um avanço na agenda ESG que envolve essa compreensão, eu diria até que é de um sistema produtivo mais preocupado não só com ele, mas com o entorno. É muito difícil você ter um avanço disso se você não está dentro de uma realidade de um sistema político democrático, por exemplo. Da onde é que está vindo a grande avanço da agenda ESG? São dos países democráticos, né? Democracias liberais, né? Onde você tem uma participação popular, porque isso tem reflexo, obviamente, nas empresas no mercado, né? Quando as empresas... Paulo, não tem uma contradição que as pessoas ainda não sabem lidar com ela, porque de um lado você tem dentro do pilar econômico você tem a questão liberal, né? E por outro lado você tem a questão social. E essas questões elas não estão tão distantes assim, quer dizer, o sujeito tem que, o investidor, a empresa tem que gerar lucro, tem que gerar riqueza, tem que gerar emprego, você tem o papel socioeconômico do trabalho, mas por outro lado você tem que evitar todas as consequências que nós não vamos conseguir lidar tão bem, cada vez menos conseguimos lidar com a questão da poluição, com a questão da exaustão dos recursos naturais. As pessoas
não aprenderam ainda a lidar com essas duas questões que aparentemente são extremas, mas não são, porque inclusive afeta o fim do recurso natural, a exaustão dos recursos naturais, afeta a lucratividade das empresas, você perde matéria-prima, você perde qualidade de vida. Quando você coloca assim, e essa visão que eu tentei colocar no começo, que essa simplificação, parece sim que elas são, vamos dizer assim, conflitantes ou excludentes, né? Mas quando você tem, e aí por isso que eu frisei que é importante no ESG, ele para florescer, ele tem que estar dentro de um ambiente de uma democracia liberal, onde as pessoas tenham liberdade, etc., porque você começa a ter, e aí entra muito a questão dos dados, né? O acesso a dados, as pessoas vão começar a medir as empresas não só pelo, como você falou, aí, pelo resultado financeiro, que é importante. Você diz, mas você tem um conflito entre o gerar o resultado financeiro e o gerar o que ela gera, vamos dizer assim, de externalidade negativa, né? Poluição, etc. Você vai começar a ter, pela quantidade de dados que a gente tem aí, de Big Data, etc., de informação, você vai começar a medir, e aí eu estou falando uma sofisticação muito mais adiante, mas já pensou se a gente tiver informação que diga, para cada dólar que essa empresa gera de resultado líquido aqui, ela gera tanto de carbono ou de impacto negativo na economia, na natureza, etc. Então, ela é menos eficiente do que essa outra, porque ela, para gerar o mesmo dólar de resultado, ela gera metade do carbono ou metade do impacto ambiental. Então, a sofisticação vai começar a mostrar que essas coisas, elas não podem ser vistas como excludentes, mas elas têm que ser vistas como comparativas, e os dados vão permitir isso. Então, isso que eu falo aqui o mercado vai começar a entender, obviamente que é uma sofisticação mais lá na frente, que essas coisas têm um custo, e aí vai começar a abrir o olho, inclusive, que é a segunda perna do ESG, que é a política pública, né? O ESG exige um mercado competitivo, etc., mas exige também que o governo tenha uma capacidade de, vamos dizer, incentivar empresas que têm menos impacto e desincentivar negócios que tenham mais impacto. Isso vai ser feito como? Com essa sofisticação que eu falei do dado, né? Se você tem uma sociedade aberta que tem um dado, imagine que você chega lá e você, como investidor, vai dizer, essa empresa aqui, para gerar $1, gera 2 unidades de carbono. Essa aqui, para gerar $1 de resultado, gera 1 unidade de carbono. Então, ela é mais eficiente. Eu vou investir nessa, porque ela gera o mesmo resultado. Cada dólar dela me custa só um carbono. E o governo vai olhar para isso e vai dizer, opa, eu vou começar a taxar aqui, eu estou falando aqui num ambiente muito mais lá na frente, sofisticado, eu vou começar a taxar aqui, não é só o resultado líquido, mas resultado líquido versus quanto cada dólar desse custa de carbono para a sociedade. Então vai ser um sistema de taxação muito mais sofisticado, e aí, como eu falei, o governo também vai, e papel, e aí o mercado, vamos dizer assim, o pessoal que ainda está na página do Milton Friedman, lá de Chicago, 1980, etc., ainda está preso nessa realidade que a mão invisível do mercado vai regular tudo. Não vai conseguir regular se ele não olhar para a externalidade, que a externalidade é isso da natureza, a sociedade toda, vamos dizer assim, sofre com isso. Então, é papel do governo, e aí a gente vai muito mais para o ambiente de Keynes, né? É papel do governo fazer esse papel de, não é intervir, mas é precificar o custo daquela empresa para a sociedade, que não é apenas o que ela paga de imposto ou o lucro que ela dá, mas ela tem um custo também ambiental. Isso vai começar a ser precificado. Você só consegue tudo isso num ambiente livre e democrático. E numa sociedade sofisticada, assim. Uma sociedade intelectualmente sofisticada, com acesso à informação e tudo mais. Agora, talvez eu acho que o ESG exija um capítulo da economia que os brasileiros costumam não ser bons. Que você tem que abrir um pequeno capítulo na econometria. Certo. Mas historicamente os economistas brasileiros capengam bastante. Você vai, eu acredito que muito desse modelo, André, vai vir
isso vai ter modelagens muito, vamos dizer assim, globais, tá entendendo? Que você vai ter, como você tem os sistemas de publicação de balanço, etc., que são globalizados, você vai ter muito esses sistemas globalizados para chegar lá no ponto de dizer, para gerar $1 de resultado, você gera quanto de carbono, você vai ter uma sofisticação aí, e obviamente que isso vai entrar via as grandes empresas, né? A gente tem uma vantagem aí, o mundo globalizado tem coisas boas e coisas ruins, né? A coisa boa é que, por exemplo, as grandes empresas de auditorias, a Big Four, etc., são as mesmas, quando elas começarem a implantar isso no mundo, vai vir para o Brasil também, né? Essa sofisticação de medir, né? Claro que a gente vai sofrer um pouco mais aqui, porque isso vai depender de dados, a gente não é também tão avançado em dados, em disponibilização de dados, como são as sociedades mais avançadas, Estados Unidos, Europa, etc. Mas eu queria voltar no ponto e bater nessa técnica, quer dizer, apesar de você ver todo esse desenvolvimento de tecnologia da China, etc., a gente não vê um avanço da agenda ESG vindo da China. E aí, contrário. Não. Eles estão abrindo altos fornos e usinas térmicas a rodo, abriram acho que 16 no ano passado. E aí a gente tem que pensar, por que isso? É aquele primeiro ponto do pilar, a sociedade não é aberta e não é democrática, você não tem acesso à informação, você não tem acesso a dados, a sociedade civil não tem voz, e tudo isso está dentro e aí é que você falou aquele primeiro ponto muito importante, que o mercado não entende, olha apenas, como dizer assim, aquilo como um atrapalho, a organização da sociedade civil, a organização ambiental, ela faz parte do ecossistema ESG. Então, como isso não existe na China, a empresa não tem o incentivo de avançar na pauta ESG. O consumidor não tem informação, não tem a entidade lá que cobra, ela não tem o jornal que publica. Então, esse, vamos dizer assim, ecossistema próprio para o ESG só é possível florescer numa democracia aberta. E aí, eu acho que é muito importante fazer E aí, o que acontece se você não acompanhar isso? Você vai ficar para trás no mercado mundial. Quer dizer, você vai, provavelmente, competir com a empresa americana, com a empresa europeia que está com essa pauta, você, como brasileiro, vai começar a ter dificuldade, né? Então, é muito importante abrir esse olho agora, e aí essa ponta da... A gente tá vendo no Brasil aí eu nunca pensei que ia ver isso, mas essa pauta de falar em ruptura democrática, etc. Isso é péssimo para as empresas que querem estar conectadas com o mundo e querem estar dentro da pauta ESG. Existe uma questão, né? Quer dizer, quem está nessa conversinha de ruptura democrática sempre está ligado a um padrão econômico de baixa sofisticação. Totalmente. Está ligado a atividades primárias, enquanto que atividades terciárias e secundárias estão em outro, como é que eu vou dizer assim, como dizia um presidente de clube, está em outro diapasão. Completamente. E esse pessoal não está se comunicando. Só que quem está ligado à atividade primária, nós tivemos aí esse relatório alarmista do painel climático. Tudo bem, o pessoal costuma dizer que quem é ligado ao meio ambiente é muito catastrofista, tenta botar pano quente. Mas me pareceu que dessa vez os dados estão cada vez mais consistentes, e independente disso, o tempo se estreita cada vez mais. E nós, no nosso cotidiano, a pauta ESG no Brasil está muito ligada ao ambiental. E esse ambiental, ele ecoa muito fortemente no social. Exatamente, André. Se você colocou bem aí, é que as pessoas não... Essa separação entre as pessoas que estão, vamos dizer assim, ligadas nessa pauta de ruptura institucional, etc., e os setores mais sofisticados não estão, mas eu penso que falta aí uma compreensão, e aí porque eu acho que não tem esse entendimento que a pauta ESG e a própria futuro das empresas mais sofisticadas depende do ambiente democrático. Eu não estou vendo assim pelo menos publicamente, uma agenda mais de defesa
da democracia e das instituições como uma defesa, inclusive, do negócio. Por exemplo, toda essa turma aí, falando claramente, toda essa turma aí que abriu capital recentemente, fintech, digital, etc., eles dependem eles estão conectados com o futuro, certo? Eles dependem de um Brasil conectado com o mundo. Eles não vão florescer num Brasil desconectado do mundo, etc., sem acompanhar a pauta SG. Não vão. Tanto é que eles tradam na bolsa aí a 50 vezes resultado, 100 vezes resultado, claramente mostrando que os investidores apostam nele para o futuro, né? Enquanto os bancos tradicionais tradam a 10 vezes o resultado, o valor deles é 10 vezes o resultado anual, o valor dessas empresas que abriram capital recentemente é 50 vezes, 100 vezes, mostrando que o investidor pensa neles como futuro. Se o Brasil se desconectar do futuro do ponto de vista ESG, do ponto de vista de romper com a democracia, etc., quem mais perde é esse pessoal, porque o país deixa de ser conectado com o futuro, ninguém vai investir num negócio, num país que deixou de ser conectado com o futuro. Então, para mim, eles não estão enxergando que o maior risco hoje sistêmico dessa turma nova que abriu capital recentemente em bolsa, uns 3 anos, a turma de ambiente, ecossistema, fintech, etc. O maior risco sistêmico dessa turma é o Brasil se desconectar do mundo, ter uma ruptura democrática, é difícil, mas, enfim, pode acontecer, se desconectar de pauta ESG, da pauta social, ambiental, porque eles têm uma queda de valorização para o futuro que hoje é o que eles valem. Eles não valem. Esse pessoal, não existe aquela velha questão da Belíndia, né? Quer dizer, você tem uma parte da economia que é sofisticada, tem escala, mas ela está ligada a commodity, e não é a commodity de valor agregado, porque você tem reserva de mercado. Nossos principais mercados são chinês e americano, eles têm reserva de mercado para produtos brasileiros. Você não manda para lá óleo de soja, produtos tratados, você manda lá para ser esmagado lá, porque a China e os Estados Unidos têm uma indústria sujicultora que depende das exportações, e por outro lado você tem ecossistemas extremamente sofisticados ligados a fintechs. E você não tem meio campo conectando isso. Você tem um setor de serviços que se vale de tecnologia, mas você não tem essa tecnologia, ela ainda atende de uma maneira... ela tem densidade, mas ela ainda é pouco sofisticada na sua apresentação. Está faltando esse meio campo. Tá faltando esse meio campo de ligar as duas coisas, e eu acho que por essa ponta aí que você falou, que não tem a compreensão da agenda ESG, do que é ESG, ESG está incluído nessa pauta maior da sociedade. Para mim, essas empresas, se eu fosse investidor, CEO, qualquer coisa de uma empresa dessa fintech, que depende desse Brasil do futuro, de ESG, etc., eu estava abraçando o Congresso e o Supremo. Se eu me comunicasse com milhões de pessoas como eles se comunicam, tem uma base de clientes, eles têm uma força de marca, que é meio Apple, né? Que é meio, eles são essa turma nova, que é meio que tem seguidores, milhões de pessoas. Eu estava ali dedicado a defender a democracia, defender a inclusão do Brasil nesse novo mundo. E concretamente, porque esse é um risco para o negócio, você falou aí, se houver uma ruptura dessa, quem vai sofrer mais? Essa empresa, quem vai sofrer menos? Essa turma menos sofisticada, você falou que exporta commodity, etc., que tem pouca ligação com esse sistema hoje sofisticado, são dois mundos muito diferentes, a ligação é muito pequena, eles vão continuar exportando, etc., mas, assim, vai ter algum impacto? Vai, mas não vai ser uma desconexão com o futuro. Se houver essa desconexão, quem vai sofrer é esse mundo novo. Quer dizer, quem vai sofrer mesmo, e aí eu vejo uma defesa muito pouco pequena ou insuficiente desse mundo novo, que está onde? Por que isso? Porque está na raiz de não entender que o ESG depende de um ambiente democrático para florescer. Isso coloca em risco a existência deles. Ninguém vai tradar 50, 40, 100 vezes o seu resultado anual num país que teve uma ruptura democrática. Não vai, porque esse país se separou do futuro. E nós temos outras questões que estão aparecendo aí também.
o Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, falou que é o seguinte, no caso do Brasil, a questão ambiental ela é fundamental e ela se debruça aí sobre questões econômicas, quer dizer, há risco, inclusive para o que mantém a nossa balança no positivo, porque as questões ambientais podem afetar a produtividade do agropecuária. Totalmente. E quanto mais... é o que mantém a economia, né? É o que faz com que a economia não respire por aparelhos. Quanto mais dado, lembrando que a gente falou, né? Quanto mais dado tem, mais essa percepção que as duas coisas estão juntas vai acontecer. Essa coisa não é só o resultado financeiro, não é. A gente tem hoje já importadores grandes, importantes na Europa, Tesco, etc., já pedindo monitoramento de toda a cadeia produtiva, da turma de soja, da turma de carne. Então, isso é hoje, né? 2021. 2030, se a gente estiver tendo essa conversa aqui, o cara vai querer que venha lá na etiqueta da carne ou da soja brasileira dizendo que quantos quilos de carbono ela gerou, etc. Vai ter que ir no grão, do detalhe. Então, tem que ir no código de barra. No código de barra. Quando o cara escanear, vai sair lá. Essa sua carne aqui consumiu 2,7 de carbono, foi assim, gerou desmatamento, não gerou. Então, se a gente não se preparar para isso, nós vamos perder esse grande mercado, como você falou, mundial consumidor. Quer dizer, agora, tem gente que não acredita na rastreabilidade. Veja, tem gente que não acredita em vacina, né? Então... Desculpa, eu mereci. Desculpa. Eu pedi para tomar essa, desculpa. Então, é inevitável, né, André? A gente tem a base de informação que a gente tem hoje de conseguir mapear e minerar a informação, a gente não vai conseguir saber de tudo no futuro, né? Com geoprocessamento é muito difícil, você vai conseguir esconder informação de tecnologia, muito difícil, né? Muito difícil, né? E, quer dizer, a sociedade aberta é o grande benefício do ESG e é que, eventualmente, é o que pode minimizar os efeitos ambientais, pode aliviar as questões sociais. Dizer, sociedade aberta, que só funciona numa democracia, como você falou, é tudo isso que vai mover a pauta ESG, que vai lhe beneficiar no futuro, vai beneficiar as empresas que estão olhando e conectadas com o futuro. Se você desembarcar desse avião, você sai de um avião e vai para uma balsa, que você vai estar fora do mercado mundial. Então, essa é a grande preocupação que eu tenho, e aí gostaria muito que as empresas que estão... O Brasil tem muitas empresas sofisticadas, nesse ambiente fintech, como falei, etc., percebessem como é importante elas defenderem a raiz lá de tudo, né? Que só tem, como você falou, eu falei, só tem NSG, sociedade aberta, só tem sociedade aberta e democracia. E a gente precisa defender isso por interesse não só social, não só humano, mas econômico também. Senão eu desembarco desse avião. E para ter tudo isso, precisamos de educação, a sofisticação não existe sem educação. Precisamos, sem estudo, sem leitura, sem os jovens e as crianças aprendendo na escola e a própria classe empresarial também estudando. Quando isso surgiu, isso não existia. Não. A Economist fez um belo artigo editorial na segunda semana de janeiro, depois da invasão lá do Capitólio, etc., chamado Pesadelo de Madison, né? Dizendo que o grande desafio hoje dos mercados, das elites econômicas, hoje, no Ocidente, é educar para a democracia. Está lá na segunda edição da Economist, que é o grande desafio das elites, é educar para a democracia. O que está dizendo? Não é política, não. É educar para a democracia, por quê? Só vai ter ESG se tiver democracia, só vai ter esse avanço, vamos dizer assim, dos mercados se tiver transparência. Então, eles foram para uma grande defesa pública para dizer, vocês têm que entender que vocês têm que educar e preparar o cidadão
educar para a democracia significa preparar o cidadão, né? Preparar para que ele participe, porque essa participação é que faz o mercado avançar, é que faz vocês serem mais sofisticados, é que faz você que é empresa sofisticada ter mais capacidade de competir. Então, essa é a grande defesa que eu concordo, né? O grande desafio que a gente tem e aí volta para a raiz, é entender que o ESG não é responsabilidade social corporativa. O ESG é muito mais do que isso, né? É informação, é liberdade de ter acesso à informação, é dados, é tudo isso. Meu caro, eu começo a ouvir você, começo a perguntar, a gente se perde, era para ser uma entrevista mais curta e a gente já está aqui há quase 30 minutos conversando, porque você é fantástico, tem capacidade de abordar um assunto, esmiuçar um assunto e criar ramificações e multiplicações de conceitos. Paulo, muito obrigado mais uma vez, é sempre uma satisfação te ouvir. E essa nossa primeira mentoria ESG, tenho certeza que nós vamos conversar outras vezes, ela serve ali para tentar dar um start para quem quer começar a aprender sobre esse assunto e para quem quer se aprofundar um pouco mais. Tenho certeza que vamos ver muitas vezes e, Paulo, muitíssimo obrigado, é sempre uma satisfação. O Money Report conversou agora com o Paulo Dallanora Macedo, um investidor e um especialista, um analista das questões ESG no Brasil e no mundo. Até a próxima, Paulo. Obrigado, até a próxima, André.